Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Hoje, já chegamos na sexta-feira, final de semana se iniciando, e estamos aqui com o nosso Café com Deus Pai, livro abençoado que o Senhor instruiu o pastor Júnior Rostirola a escrever palavras, para que a gente venha meditar dia a dia. E antes de mais nada, quero convidar vocês a compartilhar esse vídeo, curtir e encaminhar para o máximo de pessoas que vocês conhecem, tá bom? E se possível também, deixa aqui nos comentários aqui embaixo alguma mensagem para mim de agradecimento, falando coisas boas, contando o seu testemunho, tá bom? Vou ficar muito feliz de ler algo da parte de vocês nessa noite. E eu sempre respondo também as mensagens que assim que eu recebo, eu sempre comento também alguma coisa, tá ok? Para mostrar que eu vi a mensagem de vocês. Então, sem demorar muito, vamos para o título de hoje, que é Escolha fazer Deus sorrir. Lá no livro de Gênesis 18, no capítulo 14, diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara, esposa de Abraão, era de idade avançada e estéril, mas com a promessa de Deus ela pôde gerar um filho. Não existe nada impossível para Deus. Contudo, da mesma forma em que uma semente é a promessa de uma árvore, tem o DNA de algo extraordinário e só vai prosperar se for plantada em terra fértil. Nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, só vamos realmente viver o propósito dele na terra se discernirmos as coisas espiritualmente, obedecendo a palavra e tendo a atitude de fé, discernimento, obediência e confiança. As três caminham juntas, abraçadas, para que possamos cumprir o propósito do Pai. Deus quer abençoar todos nós. O autor falando: eu tenho 2 filhos, João Pedro e Isabela, e sonho grandes coisas para os 2. Não desejo dar mais a um e menos a outro. Quero ser justo e abençoar ambos igualmente. Assim também é com Deus. Ele não faz acepção entre os seus filhos. Certa vez, numa conversa com o João Pedro, disse a ele que eu sempre iria amá-lo, independentemente das atitudes dele. Mas ele tinha 2 escolhas. Primeira, me fazer sorrir com as atitudes e segunda, me fazer chorar. Nós também temos 2 escolhas: fazer o nosso Pai se alegrar ou se entristecer com as nossas escolhas. Na primavera que está chegando, Deus quer voltar com a bênção nas mãos para alegrar o seu coração. Não há nada impossível para o Senhor e não há nada que Ele queira mais do que compartilhar conosco seus planos e projetos. Qual tem sido a sua reação quanto ao que Deus tem visto na sua vida? Decida hoje começar e fazê-lo sorrir com os seus passos. A passagem que acabei de ler, em Gênesis 18, fala da promessa que Deus daria para Abraão e Sara, que era o seu filho Isaque. A passagem ainda fala, se vocês quiserem ler em Gênesis 18, vai estar falando que Sara riu dessa promessa. Ela duvidou, como acredito que todos saibam, que Sara, como diz aqui que ela já tinha uma idade avançada, ela gerou Isaque já lá nos seus 90 anos. Então, para Deus, nada é impossível.
E Sara riu, né, que com sua idade avançada, estéril, até então não tinha tido filhos, ela achou que não poderia engravidar. Mas o Senhor prometeu a Abraão, ele falou para Abraão que no ano seguinte, na primavera, Sara estaria grávida. E Deus cumpriu com a sua promessa. E o que nós vimos aqui? O que eu vejo? Que Deus, né, ele testou a fé de Sara. Ela riu, talvez tenha duvidado, talvez sim, talvez não sei, mas ela também confiou, né, porque ela cria num Deus vivo, num Deus do impossível, num Deus que pode todas as coisas. Então, mesmo sendo estéril, ela confiou no Senhor que ela poderia sim dar à luz. E assim o Senhor fez na vida dela. E com a confiança, né, que eu pude perceber que essa confiança fez Deus sorrir. Assim como Abraão também foi testada a sua fé quando Deus pediu, né, o seu filho Isaque em sacrifício, né? Então ele quase, né, foi pro sacrifício. E ali Deus também mais uma vez testou a fé de Abraão. Então Deus acabou sorrindo com essa atitude de Abraão. Assim como muitos outros homens e mulheres na Bíblia, Deus também se alegrou. Assim como os muitos homens e mulheres aqui na terra, Deus tem se alegrado. Deus tem se alegrado, pode estar se alegrando com a minha vida, Deus pode estar se alegrando com a sua vida, mas também Deus pode não estar se alegrando com a minha e nem com a sua. E nós, assim como a pergunta que o autor fez, qual tem sido, agora eu vou trazer para a nossa reação quanto ao que Deus tem visto na nossa vida? Qual tem sido? Será que nós estamos confiando no Senhor? Será que nós estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade? Deus sorri com as nossas atitudes quando nós temos atitudes para fazer aquilo que Deus ordena que nós venhamos fazer, que nós venhamos ser obedientes, como o autor mesmo aqui falou, que nós venhamos viver os propósitos dele, do Senhor, que nós venhamos não fazer acepção de pessoas, que nós venhamos ser totalmente voltado para o Senhor. Então, vamos escolher a fazer Deus sorrir. Vamos meditar mais uma vez nessa palavra, nesse texto e ver qual é a nossa reação perante Deus. Você tem alegrado a sua família? Você tem alegrado seus filhos? Seus filhos têm alegrado seus pais? Qual é a nossa atitude? O que nós temos que fazer para que Deus venha ver em nós, sentir de nossa parte essa alegria? Se alegre ao Senhor. Alegre ao Senhor porque eu creio que Ele tem recompensa para te dar. Se alegre nesse Deus que é tão maravilhoso, nesse Deus que quer tão bem os seus filhos, que quer tão bem torná-los pessoas em filhos, porque a palavra fala que nós viemos como criaturas. E a partir do momento que a gente aceita Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos. Então vamos alegrar ao Senhor, se tornando filhos, filhos obedientes, filhos com sabedoria, filhos que venhamos ter discernimento, tá bom? Essa é a passagem, né, a palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje. E ainda fala aqui, você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir permanecer como está. Aí cabe a cada um de nós decidir. Deus permite ainda assim que nós venhamos escolher. A decisão é nossa. O Espírito Santo do Senhor, ele não é mal educado.
Ele só vai bater na porta se você, ou melhor, ele bate na porta, mas ele só entra se você permite que ele venha fazer morada no seu coração, na sua vida, na sua alma, enfim, na sua família, em tudo. Que você venha colocar o Senhor no centro das suas vontades. E a palavra-chave é escolha. E para a leitura bíblica é o Salmo 111. Amém? Tenham um dia abençoado, final de semana está aí, aproveitem, mas também não deixe de meditar no que acabamos de ler. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e dê uma lidinha para que Deus venha falar com vocês ainda mais e mais, tá bom? Um beijão, fiquem na paz do Senhor e até amanhã.